eu sou a Patrícia e hoje eu tô aqui para ajudar vocês um pouco com a geometria plana. A minha intenção é postar aulas sempre que possível no tema da geometria e outros temas de vestibular. E de uma forma que eu imagino que seja simplificada. Bom, vamos lá, sem enrolação, né? Porque hoje em dia a gente vive na era do TikTok e todo mundo, ai meu Deus, não enrola, não fala, ai meu Deus, eu fico. Mas enfim. Ainda vou fazer um vídeo falando sobre a importância da matemática e a filosofia da matemática e a beleza dela, porque a gente vê a matemática como um inimigo e muitas vezes é muito mais simples e muito mais bonito, de fato, do que a gente imagina, tá? E eu quero muito despertar isso em vocês, tá? Acho que é importante pra minha vida como pessoa e eu vou falar disso como eu já falei. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro dos conceitos primitivos, os conceitos básicos da matemática. E eu fiz alguns cartões para mostrar para vocês. Ficou estranhamente escuro, mas enfim, eu fiz uns cartões para vocês. Por exemplo, vamos lá, vamos começar com os conceitos primitivos da matemática, da geometria, que é o conceito de ponto, reta e plano. O conceito de ponto é uma coisa meio óbvia, é um ponto no meio do universo. E o conceito de reta, ele vai pegar um pouco do ponto, porque a gente pode reparar que se a gente pegar uma caneta e fizer um pontinho, vou pegar um rascunho aqui qualquer, fizer um pontinho e depois a gente fizer um pontinho do lado desse pontinho, vai vendo que ele vai ficando mais comprido. Mais um pontinho. Bom, vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Se você tem uma reta, você tem infinitos pontos nessa reta, tá? Ela se estende para lá e para cá, infinitamente. É isso que é indicado por essas flechinhas, tá? Os pontos, eles são sempre chamados por letras maiúsculas, as retas por letras minúsculas e os planos por letras gregas. Então, alfa, beta, gama, você costuma encontrar. Isso é o máximo que eu sei do alfabeto grego. Enfim. Mas esses conceitos parecem básicos, são básicos, mas são muito importantes e eles não precisam bem de uma explicação, entendeu? Eles não têm uma definição. Eles são o que são, basicamente isso que eu acabei de falar pra vocês, tá? Vamos lá. Por exemplo, um ponto em relação a uma reta, tá? Aqui eu já trouxe para vocês um símbolo que a gente usa muito na matemática, que é o pertence. Então, o pertence e o não pertence. Eu acho que uma palavra que eu uso para lembrar é o de engloba, então de englobar, de estar ali, entendeu? Mas depois a gente vai falar melhor sobre conectivos, tá? Isso é só para já dar um arzinho do que... Porque assim, o que é a intenção? É a gente conseguir olhar para isso no enunciado e traduzir para isso. Então, assim, o que a gente tem aqui? Uma reta, a reta R, que tem um ponto P, que está pertencendo à reta R, então o ponto P, que é representado pela letra maiúscula, pertence a R, e o ponto Q não pertence a R. Então, só com base nessas duas representações, a gente consegue já fazer um desenho, e isso é muito importante na hora de resolver um exercício, tá, gente? Outra coisa também que é importante falar é que num ponto passam infinitas retas. Assim como numa reta tem infinitos pontos, num ponto tem infinitas retas. Então, a gente pode tracejar uma reta em vários ângulos, várias centenas de vezes. Também, outra coisa é que num plano tem infinitos pontos também e retas também, porque se a gente colocar uma retinha em cima da outra assim, a gente vai ter um plano, tá? Isso é importante pontuar nessa questão. Tem um conceito importante também, é que numa reta, entre dois pontos, a gente só tem uma reta passando, tá? A distância entre dois pontos sempre vai ser uma reta, porque a distância é o menor caminho de um lugar até o outro. E se for maior que uma reta, vai ser uma curva, então, né, sempre vai ser uma reta. E
entre um ponto e outro só passa uma reta. Não tem como a gente dar uma desviadinha e passar por aqui mais diagonal, sabe? Não, sempre vai ser colinear, tá bom? Outra coisa é que 3 pontos sempre vão formar um plano. Então, se você pegar 3 pontos distintos, você consegue traçar um plano entre eles, tá? Eles estando no mesmo universo, obviamente. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa representação. O plano ele é representado dessa forma, poderia estar um pouquinho mais reto, mas eu não tenho esse quadro, régua, essas coisas, então fiz meio na mão. Então, mais para vocês entenderem essas coisas básicas, porque elas são muito usadas, esses termos todos, essas representações são muito usados nos exercícios, e é bom vocês terem isso fixado muito bem mesmo na cabeça, tá? Para quando você lê o enunciado, você lê colinear, coplanar, você vai entender, entendeu? Você já vai imaginar, você já vai visualizar. Isso que é o importante da geometria, é você visualizar. É uma matéria, inclusive, que exercita muito a criatividade por conta disso e a imaginação. Uma definição importante também é de colinear e coplanar. Colinear, eu fiz uma representação para vocês. Colinear basicamente pertence à mesma linha, à mesma reta. Colinear, entendeu? Tem essa questão, essa palavra que a gente usa para representar quando 3 pontos estão na mesma reta. Então, esses 3 pontos pertencem, a gente usa novamente aqui a nomenclatura, a simbologia, né, do pertence a R. Então, o ponto A pertence a R, o ponto B pertence a R e o ponto C pertence a R, ou seja, eles são colineares, eles têm a mesma linha, então, na mesma reta. Tá? E coplanares segue a mesma lógica. Coplanares também, quando a gente tem um plano, a gente vai ter pontos no mesmo plano, são coplanares, tá? Coplanares, mesmo plano, tá? Ao mesmo tempo, no mesmo plano. Aí eu trouxe algumas figuras pra gente já começar a estimular um pouco dessas figuras mesmo isso já é geometria espacial, né? Eu falei plana e tô aqui mostrando espacial. Mas é porque a gente vai chegar lá. E é bom vocês visualizarem como é representado mesmo, tá? A esfera, ela é assim, não com esse tracinho, mas a esfera, ela não é uma circunferência, isso é muito importante, porque a esfera, como vocês sabem, ela é uma bola, né? E a circunferência, ela é como se fosse só uma secção, então, apenas um círculo mesmo, tá bom? E a gente tem algumas figuras geométricas que são muito usadas. O cone, ele é muito usado, geralmente tem uma base irregular, tá? Mas pode ser irregular também. A gente tem o cilindro, ele é muito utilizado, por exemplo, a gente tem muito exercício disso no Enem. Geometria é um tema muito importante. E também é importante vocês aprenderem a representar. Ah, mas eu vou ter que aprender a desenhar. Não, você não precisa aprender a desenhar, mas você precisa ter uma noção boa de retas paralelas, saber representar um enunciado. Então, se ele menciona uma pirâmide de base quadrada, você já saber transformar nisso aqui, um paralelepípedo, transformar nisso aqui, é muito importante, tá bom, gente? E com o tempo vocês vão vendo algumas formas de representar esse tracejadinho, ele serve para você representar linhas que estão por trás, então, que você não tá vendo de fato, mas para você ter a noção do espaço, tá, gente? Isso é muito importante, saber representar o espaço. Mais algumas definições, tá? O segmento de reta. Segmento de reta, a gente falou sobre a reta, né, que é infinita. Lembra que tinha uma setinha pra cá e uma setinha pra cá. E o segmento de reta, ele já é mais um pedaço. Segmentação, foi segmentada, a gente pegou um desses segmentos, entendeu? Segmento de reta. Ponto A e B determinam esse segmento, tá? A gente tem também a semi-reta, né? Aqui embaixo a gente já tem a semi-reta, que é partindo de um ponto e depois indo ao infinito como uma reta, tá? Ela age
metade como semi-reta, metade como, metade como um segmento de reta, metade como uma reta, tá bom? Temos também os segmentos de reta consecutivos, que eles têm um ponto em comum. A gente tem o segmento QP, né, como vocês veem, e o segmento PR, e eles são consecutivos, ou seja, um seguido do outro, entendeu? Eles vão, a partir do final de um, já começa o outro, são consecutivos, tá bom? E agora eu vou falar sobre os segmentos de reta adjacentes, que é esse aqui, que eles são consecutivos, colineares e tem um ponto em comum. O que isso quer dizer? Consecutivo quer dizer que é um atrás do outro, um seguido do outro. Então, o QP é seguido do PR, tá? Colinear quer dizer que é a mesma linha, como a gente mencionou, e só um ponto em comum, que é o P. Então, o P é o único ponto entre esses dois segmentos, tá? Lembrando que tem uma reta, mas isso são segmentos porque estão entre esses pontinhos, tá bom? Também aqui a gente já mostra o ponto médio, que vai falar sobre os segmentos também congruentes. A gente tem o segmento de reta QR e o ponto P, ele é o ponto médio, ou seja, entre Q e P é a mesma distância de P e R, ou seja, a gente pegou QR, qual que é o ponto médio de QR? Digamos que ele vale 10. Ponto médio vai ficar aqui no 5, porque os dois lados ficariam iguais, congruentes, tá? São de mesmo comprimento. Esses tracinhos a gente usa muito nos exercícios, tá? Vocês vão ver isso. Os dois tracinhos vão significar que eles são iguais. Se tivesse, por exemplo, outros aqui, a gente poderia pôr 3 tracinhos e 3 tracinhos para determinar que 3 com 3, 2 com 2 são iguais, tá? Isso é bastante usado, tá bom? Ponto médio é um conceito muito importante. E, basicamente, tudo que eu trouxe aqui são coisas muito básicas, tá? Trouxe também figuras planas, que é o que a gente ia estudar final, né? Vai estudar final. O triângulo, o trapézio isósceles. Isósceles é uma palavra que a gente vai ver, quer dizer que tem lados iguais nessa figura. Então, aqui, como a gente sabe que esse não é igual a esse, só pode ser esse, né? Então, esses dois lados seriam iguais, por isso é isósceles, tá? Mas uma coisinha a mais de curiosidade, aqui a gente tem o pentágono aqui, né? Como vocês podem perceber, não está nada simétrico. E a circunferência, a gente não chama de círculo, tá? É mais circunferência mesmo, tá bom? Bom, esse pouquinho foi, assim, para dar um vislumbre da geometria plano, tá? A gente, na próxima aula, eu vou começar a falar de ângulos. E, assim, o que eu espero muito é tentar passar uma imagem mais descontraída na matemática mesmo, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que antigamente, nos primórdios, assim, da humanidade, a matemática ela era mais valorizada e ela não tinha sido ainda totalmente tirada a magia dela pelo capitalismo, sabe? Porque, assim, hoje a matemática é muito usada, nossa, contabilizar e finanças e etc, e dólar e não sei o que. Mas lá no século XVII, o Galileu já falou que o universo foi escrito em linguagem matemática. E é preciso compreender os caracteres dessa linguagem para falar a linguagem de Deus. Então, assim, a gente tem uma visão da matemática, mas ela é uma coisa muito mais filosófica, muito mais linda, entendeu? E eu quero passar isso pra vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida ou sugestão, vocês me falam. Eu espero que tenha ficado bom. Esse vídeo é o primeiro vídeo, eu não sei editar vídeo, vou ter que ver direitinho isso aí. Mas pretendo postar vídeos de todas as matérias, até porque esse ano eu vou prestar novamente o vestibular e acho que é uma boa forma de eu mesma fixar a matéria e ajudar, né, outras pessoas a também seguir esse sonho do vestibular, principalmente depois de certa idade, tá bom? Mas vou gravar um vídeo melhor falando sobre a filosofia da matemática, hoje foi mais uma aulinha mesmo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre mim, sobre tudo, mas como eu falei, as pessoas gostam de vídeos mais objetivos e eu queria que fosse dessa forma, tá bom?
E é isso. Muito obrigada, gente, por assistir até aqui e até mais.